Boa noite, gente. Iremos apresentar o método da falsa posição. Então, como calcularemos raízes utilizando esse método? Então, vamos supor que seja f de x uma função contínua no intervalo AB, tal que f de A vezes f de B é menor que zero. Então, é contínua porque vamos estar utilizando aqui a ideia do teorema de Bolzano, certo? Em que f de A, a imagem de A vezes a imagem de B tem que ser menor que zero. Então, o método da falsa posição, ele toma a média aritmética ponderada entre A e B, que é os extremos do intervalo. Então, temos aqui a nossa fórmula para calcular a raiz, que é pela média ponderada, a aritmética ponderada. E temos também o critério de parada, quando o comprimento do nosso intervalo, ou seja, o módulo de B menos A, for menor do que Y, ou seja, a nossa margem de erro, e também quando f de x, que é o valor absoluto da função, for menor também que a nossa margem de erro. Para ilustrar, temos aqui um gráfico. Temos aqui o intervalo AB, nosso ponto A, e o nosso ponto B. Então, temos aqui as coordenadas A, f de A, e B, f de B. Certo? Então, vamos utilizar aqui a média aritmética ponderada. Então, considerando isso, essa função, que não é uma função de primeiro grau, mas podemos traçar uma reta que passa aqui por esses dois pontos, certo? E aí vamos utilizar a ideia da falsa posição do x, né? Ou x0. Então, traçando essa reta, toda vez a gente vai cada vez mais se aproximando do valor real da nossa raiz, certo? Então, nesses intervalos. Então, se a gente aqui pegasse aqui, traçasse aqui, a partir desse x aqui, outro ponto. Então, poderíamos aqui traçar outra reta. E cada vez mais esses valores, por meio de iterações, vão se aproximando da nossa raiz, que é o nosso objetivo. Então, para essa dedução, vamos utilizar a fórmula da equação da reta, certo? Onde y menos f de A é igual a f de B menos f de A, essa variação sobre a variação de x. B menos A, isso, x menos o A. Certo? Então, fazendo a dedução, tomando y igual a zero, vamos achar o valor de x. X menos A é igual a menos f de A, que multiplica B menos A, sobre f de B menos f de A. Logo, o nosso x vai ser AF de A menos AF de B menos F de A, podemos cancelar aqui. Então, ficamos com o x, que é o que eu estou chamando da nossa média aritmética ponderada, por essa forma, que é o A, que é o nosso intervalo, vezes a imagem de B menos B, que é o extremo do nosso intervalo à direita, vezes a imagem de A dividido por a imagem de B menos a imagem de A. E aqui a gente tem um exemplo para calcular a raiz utilizando o método da falsa posição. Então, aqui nós temos aqui a equação x ao cubo menos 9x mais 5. O nosso intervalo foi dado, a nossa margem de erro, certo? Lembrando dos critérios de parada. E então, vamos dar prosseguimento sobre esse exemplo. Então, a nossa função f de x, que é igual a x de x ao cubo menos 9x mais 5. Nosso a é meio e nosso b é 1. Então, substituindo isso na fórmula aqui, sabe? F de x, que é igual a x ao cubo menos 9x mais 5. Dado o intervalo 0,5 em x e 1 em b, que vai ser nosso a e nosso b, e o erro que ali é 10 a menos 2, que é aproximadamente igual a 0,01.
Então, para calcular nosso A, a gente pega nosso 0,5 e substitui na nossa função. Substituindo, nós vamos encontrar a nossa f de A, que é 0,625. Para calcular o B, a gente já tem que é igual a 1. Substitui na função, vai encontrar menos 3. A partir disso, que eu tenho meu f de A, meu f de B, meu A e meu B, eu substituo na fórmula do método da falsa posição. Substituindo o A, que é igual a meio, e o f de B, que é igual a menos 3, menos o B, que é 1, e o f de A, que é 0,625, sobre f de B, que é menos 3, menos f de A, que é 0,625. A gente vai encontrar nosso x, que é a nossa raiz, que é 0,5862. Substituindo agora esse valor de x na nossa função para comparar com a nossa taxa de precisão lá do problema proposto, a gente analisa que é menos 0,00744 e com isso a gente considera o módulo para observar. Como isso é maior do que a nossa taxa de erro, a gente desconsidera e calcula uma nova iteração. A gente conserva o nosso A e o nosso f de A e vai mudar o nosso B, que fica menos 0,5862 e o nosso f de B substituído menos 0,5862 na função, a gente obtém menos 0,0744. Calculando novamente pelo método da falsa posição, que é a média ponderada, a gente obtém 0,5770 e calculando esse valor na nossa função, a gente obtém menos 0,0011. Analisando, isso aqui é menor que nossa taxa de erro, então nós encontramos nossa raiz. O módulo. A gente considera o módulo para avaliar e é como a gente observa que isso aqui é menor que nossa taxa de erro, a gente encontrou nossa raiz. Satisfaz o critério de parada. Exatamente. Módulo de fx menor que epsilon. E aí, para prosseguir, a gente vai mostrar no Silab o método calculado. E essa é a raiz que a gente encontrou através do método da falsa posição. Excelente.